Pedro Henrique Torre com as informações, quase 8 mil torcedores, me corrija se eu estiver errado, ô Pedro, é pouca gente, um dia de muita chuva, né? Mas o Flamengo no embalo da Libertadores merece. Cadê o Pedro que não aparece? Alô, Pedro? Tá indo, ele tá se alongando, viu, Fabio? Mas em cima do que você falou, né, Edu? Assim, com relação à chuva, né, acontece, mas o torcedor do Flamengo é mais apaixonado do que o tempo, assim, né? Não é a chuva que iria tirar o torcedor do estádio se o Flamengo vivesse um momento ali melhor, se o Flamengo tivesse ainda mais próximo do Atlético Mineiro. Então tem aí algumas declarações, né, que o Flamengo está tirando um pouco já o peso do brasileiro para pensar na Libertadores. E aí a gente sabe que os ingressos também não são tão baratos e aí você desestimula o torcedor, né? Vamos lá. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite. É por aí, né, que justifica o público pequeno no Maracanã essa noite? Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bom, Edu? Muito boa noite para você, ao Fábio Luciano, também Zupac, todos os amigos do Sport Center. Uma noite fria aqui no Rio de Janeiro, cerca de 19 graus mais ou menos, aí por isso um pouco mais de 9 mil torcedores presentes aqui no Maracanã, público pagante mesmo, 8.793, aí você tem cortesias, gratuidade, sobe para um pouco mais de 9 mil, público pequeno, claro, nessa noite fria, aí o pessoal estava um pouco desanimado com o Flamengo, né? O Flamengo deixou o Atlético abrir larga vantagem no Campeonato Brasileiro, mais preocupado com a Libertadores também. Então esse público um pouco mais vazio, mas como eu disse, uma noite fria, mas um jogo bem quente aqui no Maracanã. O Flamengo conseguiu essa vitória de 3-0, subiu para 57 pontos, fica ainda a 11 do líder Atlético Mineiro. O Flamengo que tem um jogo a menos do que o Galo nessa tentativa ainda aí de sonhar com o tricampeonato brasileiro, situação complicada, mas ainda sonha, claro, enquanto tiver chances matemáticas. Como vocês estavam dizendo aí, essa situação aqui no Maracanã esquentou demais por conta desse lance no primeiro tempo, o lance do Diego. O Diego tentou dar aquela bicicleta ali, a bola bateu no peito, ombro ali, digamos assim, do Conte. O árbitro, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, de São Paulo, foi lá no VAR, confirmou o pênalti na visão dele, e aí o Gabigol, como você disse mesmo, Edu, não tinha nada com isso, foi lá, fez o 100º gol dele com a camisa do Flamengo, 19º jogador da história do clube a entrar aí para esse hall de jogadores que tem pelo menos 100 gols com a camisa do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo chegou lá, fez aquele gol com o Michael, que substituiu o Kennedy, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo, saiu no intervalo, e aí depois o Andréas Pereira, no finalzinho, fez o 3-0, esquentou também por conta daquela confusão ali do Diego com o Rossi. O Rossi teria dado uma cotovelada no Diego, o Diego pegou o Rossi pelo gogó, esquentou bastante. Matheus Bahia expulso na primeira etapa, mas a questão é que o Renato Gaúcho mandou 3 titulares a campo hoje, né? Se a gente pode colocar assim, Davi Luiz, daquele time considerado ideal, Davi Luiz, Andréas Pereira e o Gabigol. O restante, Rodrigo Caio e o Ilharão nem no banco de reservas estavam, então ele já está pensando demais no dia 27, sim, no Centenário em Montevidéu, então ele está segurando bastante. Arrascaeta e Felipe Luiz ainda não tem condição de jogo, o Everton Ribeiro foi expulso contra a Chapecoense, não poderia entrar em campo de qualquer maneira, mas ele está começando a dosar, mas vai começar a dar ritmo de jogo também, tentar colocar os jogadores todos juntos, porque tem que dar entrosamento, digamos assim, a todos os jogadores quando voltar um pouco a Arrascaeta, dar alguns jogos para ele antes dessa partida lá no dia 27. Domingo, São Paulo no Morumbi, aí depois tem o Corinthians no Maracanã, e aí também ele joga contra o Internacional e Grêmio, são adversários bem importantes. O Flamengo quer jogar com um time mais encorpado daqui para frente, talvez para fazer aquele treinamento antes de encarar o Palmeiras. Então é isso, como eu disse, uma noite fria aqui no Rio de Janeiro, mas um jogo bem quente, as luzes vão se apagando aos poucos aqui no Maracanã, mas foi uma partida realmente muito animada, Edu. Valeu, Pedro, obrigado. Qualquer novidade é só chamar, a gente volta contigo aí no Maracanã, voltaremos também com o Guto Ferreira, que vai cuspir marimbondo quanto à arbitragem, tenho certeza, já fez isso durante o jogo, e também com o Renato Gaúcho, claro, falando dessa vitória do Flamengo, do mistão do Flamengo, mesmo puxando freio com os jogadores. Em campo, o Flamengo foi bem, Fábio? Foi bem, Edu. Foi um time que controlou o Bahia, teve posse de bola. O Bahia foi um time que se defendeu muito, né? Então, assim, as linhas de marcação, o Bahia jogando por uma bola, por um contra-ataque.
E o Flamengo se portou bem com relação a isso. No início do jogo teve a bola, mas não criou chances de gol. Acho que isso fica, né, com relação ao jogo do Flamengo hoje. Então foi um time que controlou o meio de campo, que manteve a posse de bola, mas com muitas poucas chances. E após o gol, né, a gente sabe como é que o Flamengo funciona. O Flamengo, ele busca o gol, porque depois que ele consegue construir esse primeiro gol, a intensidade aumenta, porque ele usa o poder que ele tem na linha de frente com relação ao desespero do adversário. Então, assim, ele obriga o adversário a sair um pouco mais e aí usa o contra-ataque, usa a qualidade que tem para aumentar o placar. Então, assim, a gente vai falar muito sobre o gol, né? Sobre o primeiro gol, porque o primeiro gol que o Flamengo consegue fazer no Maracanã foi um gol que para muitos é irregular, para todos nós, né? Acho que é irregular. Então, assim, o Flamengo abre o caminho de uma forma não tão correta. Mas foi um Flamengo que mereceu a vitória, que poderia ter construído esse placar mesmo não acontecendo essa penalidade, e foi melhor do que o Bahia. E com a sua experiência de jogador, é por aí mesmo que tem que trabalhar o time? Já tirar 16 dias da final, já é hora de começar a poupar aqui e ali jogador, dar um descanso? Então, eu como atleta, é uma coisa que me incomoda, né? Existe um planejamento, uma comissão técnica capacitada, mas a gente gostaria de ver o Flamengo sempre forte, né? O Renato aquela história que a gente falou ontem, o descanso contra o ritmo. Isso. O Palmeiras, o Palmeiras, os caras estão jogando. É isso. Eu acho que o Renato, em algum momento, ele pode até abrir mão do Campeonato Brasileiro pela pontuação, mas ele vai precisar usar o Campeonato Brasileiro para colocar esses caras para jogarem. Se ele imaginar que ele vai poupar o time até muito próximo da final, com medo de alguma lesão, enfim, que aconteça alguma coisa que o prejudique na final da Libertadores, isso pode custar caro para o Renato. Então, assim, o Palmeiras vem fazendo isso, né? Vem tentando colocar os seus principais jogadores para continuar sonhando com o título brasileiro, porque matematicamente é possível, mas também para manter um time forte e condicionado. Então, como o Pedro falou, o Renato vai fazer isso em algum momento. Talvez ele vai esperar os jogadores que estão machucados se recuperarem, poupa alguns jogadores nesse momento, mas, né, com a sequência ele coloca o time que ele imagina que vai enfrentar o Palmeiras, porque esse time precisa de ritmo. Alguns jogadores lesionados, muito tempo sem jogar. O Flamengo precisa reencontrar aquele entrosamento que tinha, jogar bem novamente para fazer uma final forte frente ao Palmeiras. Então o Renato vai ter que colocar esses caras para jogar. E assim, eu não gosto de usar a palavra usar o brasileiro para um jogo de Libertadores. O Flamengo é muito grande para isso, né? Usar um campeonato que você tem chances de ainda ser campeão, mesmo que difícil de acontecer, pensando em uma final. Mas ele vai ter que fazer isso porque o Flamengo não vem jogando bem. O Flamengo precisa evoluir também na questão técnica, tática, e vai ter que fazer isso nos jogos do Campeonato Brasileiro. Tá aí, falou o Capita, que tantas vezes brilhou no Maraca. Ô Zupaqui, eu quero ouvi-lo também, a gente vai já com a Renata Roy, mas eu quero ouvi-lo, uma opinião aí, como foi o jogo Flamengo e Bahia 3-0? Dentro do que o Flamengo vinha se comportando com esse time reserva, né, e hoje, mais do que o time reserva, alguns jogadores configuram até a terceira opção, né? Então não jogou o Mateuzinho, jogou o Rodinei, que é o terceiro lateral. O Michael, que hoje está nessa entre titular e reserva, mas o Michael, ele é um reserva. Quem jogou foi o Kennedy, que é o reserva do reserva. Então, em algumas posições, né, o Flamengo teve o reserva do reserva. Claro, você vai falar, o Kennedy estava na Premier League, é um bom reserva, mas reserva. Parte do princípio que o ataque reserva do Flamengo é Vitinho, Michael e Pedro, né? Pedro tá machucado, Vitinho jogou, Michael ficou no banco, porque vem jogando muito, e o Kennedy entrou também sem ritmo. Então, é um time ainda mais desconfigurado do que o time reserva que vinha jogando pelos problemas que o Renato vem lidando ao longo dos últimos tempos. E dentro dessa contextualização, o time jogou um pouco melhor do que vinha jogando. Jogou melhor do que vinha jogando com o seu time reserva. Não foi uma grande atuação, mas o Flamengo foi melhor do que o Bahia quase o tempo inteiro. E claro que isso ficou... É evidente que isso ficou potencializado após o 1-0 irregular e a expulsão foi justa, falaremos sobre isso, a Renata já vai falar sobre isso, mas é claro que isso trouxe um impacto para o jogo, mas desde o princípio o Flamengo teve mais iniciativa. O Pedro falou direto do Maracanã que o Renato a ideia é colocar o time para jogar, que hoje teve um descanso, mas que não sei se já no próximo, mas antes da final esse time vai jogar um pouco mais. Eu acho isso fundamental, assim, porque o Flamengo não está pronto. O Flamengo titular não está pronto. E não está pronto porque há muito tempo ele não joga, por vários motivos. E o Flamengo alternativo não é bem trabalhado pelo Renato, visto que
perdeu, abriu mão do campeonato pelos seus próprios insucessos, tem dificuldade de jogar bem quando não tem os seus principais jogadores. Então o Flamengo precisa readquirir o seu melhor ritmo com o seu time principal. E eu acho muito arriscado simplesmente apostar que basta esses caras se reunirem que tudo vai voltar. Principalmente quando você olha para o lado, e não dá para não olhar para o lado. O Palmeiras, que patinou muito na temporada em termos de rendimento, de regularidade, né? O Palmeiras teve alguns picos de bons momentos na temporada, mas o Palmeiras foi muito irregular. Só que nesse momento o Palmeiras engatou uma quarta, quinta marcha, jogando... Sexta no caso, né? Sexta vitória seguida. Pois é, e jogando bem, o Abel achou o time, os meias bem, os atacantes bem, a defesa mais concentrada, errando menos. Então o Palmeiras vai chegar, dá mostras, né, que vai chegar muito pronto para a final. E o Flamengo não está pronto. Então eu espero que o Renato coloque o time para jogar, claro que olhando a parte física dos jogadores, mas é fundamental que esse time volte a jogar antes da final. Para hoje, em termos de preparação para a final, o jogo de hoje não valeu rigorosamente nada, só para aproveitar a boa energia de uma vitória para diminuir um pouco a contestação em cima do Renato. Próximo jogo do Flamengo, então, domingão contra o São Paulo no Morumbi. O Bahia volta a campo na quinta-feira contra o Sport. É briga ali para escapar do rebaixamento. Nossa. O Bahia, que vinha de 7 jogos sem perder, né? 4 vitórias e 3 empates. Vinha numa boa sequência. Aliás, venceu bem o São Paulo na última rodada. Acabou, chegou ao fim essa sequência, então, nesta noite de quinta-feira. O Bahia ficou doido com a arbitragem. Olha só, o Twitter oficial do Esquadrão do Bahia. Põe aí pra gente ver o que escreve.